10h22, bom dia, boa quinta-feira e agora sim, oficialmente em antena, as boas-vindas a Diogo Moura. Bom dia. Bom dia, Catarina. Bom dia, ouvintes da Rádio Amália. Como estás desde há 2 semanas a esta parte? Bem, desde que me pegaste uma partida, não é? Assim, desesperada, no meio das marchas populares. Se encontro Dr. Diogo Moura, pois como não vou logo aproveitar para fazer direto? Com certeza que assim foi, com certeza. E muito bem, porque eu estou sempre disponível para a Rádio Amália. Pronto. Como sabes, tenho um carinho especial por ela, onde estive mais 2 anos, todas as segundas-feiras. E assim foi, e falámos lá um bocadinho, e que bela noite foi, não foi, Diogo? É verdade, para além de uma noite quente, as pessoas e as marchas acabaram por dar ainda mais calor àquela noite, e acho que eu que acompanho as marchas, pelo menos ininterruptamente desde 2001, quer dizer, sem demérito dos outros anos, mas eu acho que este foi um ano muito especial. Sentia-se um ânimo muito grande. Eu acho que as marchas cada vez dão mais e mais e mais, não pela competição, mas por aquele sentimento de orgulho e de bairrismo, não é? Representarem as suas gentes, os seus bairros, as suas comunidades. E eu acho que este ano, não sei, eu acho que foi um ano, eu estava extremamente feliz. Estava extremamente feliz de ali estar e de sentir toda aquela energia positiva que se sentia, não só de quem estava a assistir, por parte do público, mas quem estavam ali os convidados, mas principalmente por parte dos marchantes. E nota-se ali aquele aprumo no detalhe, não é? Cada vez mais algo que é estruturado ao longo de um ano, praticamente, não é? Quando são começadas todas as pequenas peças, não é, de engrenagem naquele motor, quando eles começam a pensar tanto a cenografia como a música, portanto tudo aquilo está num nível altíssimo, e acho que este ano chegou a um patamar muito elevado. Tenho essa ideia, aliás, muitas das pessoas com quem falei naquela noite partilhavam isso mesmo, que achavam que havia cada vez mais essa atenção ao detalhe. E pensando também noutros detalhes, ainda antes de partirmos para os 2 assuntos que temos aqui para espreitar nesta manhã, já que os mencionei, o balcão comerciante e também as lojas com história, olhar algo importante também que aconteceu há pouquíssimo tempo. Maria João Quadros, o que é que aconteceu? Que entrega foi esta que foi muitíssimo apropriada, de resto? Bem, a Câmara Municipal de Lisboa quis homenagear a Maria João Quadros. Infelizmente só o podemos fazer depois da sua partida, mas eu acho que a Maria João Quadros, como foi dito no dia da cerimónia, está sempre presente, aquele espírito dela, aquela mistura das origens da África com a música brasileira, e que depois aqui faz uma interseção com o fado, e que eu acho que ela é única nessa matéria. Nós, na semana passada, fizemos a entrega da medalha de mérito cultural à Maria João Quadros, que já tínhamos aprovado no ano passado, mas quisemos, só pudemos apresentar nesta altura, porque era a altura que tínhamos cá os filhos todos reunidos, porque uns não moram em Portugal, e foi uma cerimónia muito bonita por aquilo que foram as mensagens que ali foram transmitidas. Uma delas, falavas há pouco, o Tiago Torres da Silva, teve uma mensagem muito bonita. O Tiago escreveu muitas músicas para a Maria João Quadros, passou muitas noites com ela em casas de fado e em espetáculos, teve uma interação muito bonita, e depois houve vários apontamentos musicais de jovens fadistas que começaram com ela, mas também de fadistas até mais velhos em termos de idade relativamente à Maria João Quadros, mas que para eles a Maria João era uma inspiração. E no fim tivemos um momento muito bonito, para além das palavras do Presidente da Câmara, Engenheiro Carlos Moedas, que foram realmente muito tocantes. Tivemos um momento no fim em que eu próprio me emocionei, porque, podem estar ao lado de João Braga, que é sempre uma honra, emocionei-me porque o António Pinto Basto cantou num dueto com a Maria João, uma música muito bonita que eles têm também com origens portuguesas e brasileiras, e foi muito bonito. De repente ouvimos aquele salão nobre a encher-se com o ecoar da voz da Maria João Quadros, e foi tão bonito, e acho que foi uma homenagem muito bonita da Câmara de Lisboa. Já o tínhamos feito muito logo a seguir ao seu falecimento. Fizemos um espetáculo, nós os amigos juntaram-se, e a Câmara obviamente apoiou, e eu estive presente. Fizemos um espetáculo de homenagem no Parque Mayer. Foi uma noite de cerca de 2-3 horas com muitos amigos,
e foi um espetáculo muito, muito bonito. E acho que a Maria João, se calhar muitos não conhecem a Maria João Quadros, não, muitas vezes há fadistas por não irem à televisão e não irem àqueles meios de comunicação mais conhecidos, passam muito na rádio. Por vezes não são assim tão conhecidos, pelo menos das gerações mais novas, mas a verdade é que ela é uma inspiração para muitos e muitos jovens artistas, novos talentos, e eu acho que quanto mais podemos divulgar a Maria João, melhor. 10h32, bom dia, boa quinta-feira. Estamos em direto por este bairro Alto com Diogo Moura, que nos visita hoje para nos trazer aqui algumas novidades. Ora, Diogo, vamos começar pela novidade Balcão Comerciante, que é um novo espaço dedicado ao apoio, esclarecimento e facilitação de processos para o comércio local. Aqui também num projeto que juntou duas outras entidades em colaboração com a Câmara neste projeto para dar apoio precisamente a esta área. É verdade, nós lançámos no final de maio aquilo que viemos a preparar ao longo dos últimos 2 anos, que foi a estratégia para a economia de proximidade. O que é este palavrão da economia da proximidade? Nós estamos a falar sobre tudo aquilo que é o comércio local, o comércio de rua, o comércio tradicional, as lojas com história, mas também os mercados e as feiras. E, portanto, queremos tratar todo o comércio local com estas várias vertentes. E percebemos ao longo do tempo que muitas vezes os comerciantes, um pequeno empresário, sejam aqueles que já têm negócios na cidade ou aqueles que querem abrir novos negócios, muitas vezes há uma confusão enorme sobre aquilo que são as competências da Câmara, aquilo que são as competências das juntas, e muitas vezes na própria Câmara há vários serviços que dão resposta às atividades económicas. E achámos importante, e foi uma das conclusões da nossa estratégia, é que deveria haver um local único, que tivesse um atendimento personalizado e dedicado a estes empresários e depois pudesse distribuir, digamos assim, tudo aquilo que são as necessidades destes empresários e poder encaminhá-los. É isso que nós estamos a fazer. Criámos uma parceria com as entidades que representam o setor, portanto a UACS, o comércio, e a Aresp, que representa em grande parte a restauração e bebidas e os similares e a hotelaria, e portanto eles também estarão presentes, terão um atendimento presencial personalizado e portanto estes balcões estão localizados fisicamente nas lojas da Baixa e do Saldanha. Há também um atendimento telefónico, há uma linha dedicada e há também, pode-se fazer a marcação através do site comércio.lisboa.pt. Quais é que são os principais serviços e de que forma é que nós queremos ajudar? Por um lado, aquilo que são serviços de informação, portanto, sobre financiamentos que nós temos para negócios na cidade, que é bastante importante. Às vezes os empresários não sabem que eles existem, mas nós temos, não só da Câmara, mas de outras entidades. O nosso programa Loja para Todos, nós temos lojas que estão a sorteio, que as pessoas podem se candidatar para abrir o seu primeiro negócio, para ter a primeira oportunidade de ter um espaço que o valor da renda é um valor reduzido, obviamente, porque é um espaço municipal. Perceber um bocadinho qual é que é o enquadramento da legislação e da regulamentação, porque com o licenciamento zero às vezes há muitas dúvidas para os nossos empresários, e também algo que nós lançámos em abril, que é o nosso programa de formação e de capacitação dos empresários, nas áreas da digitalização, inteligência artificial, de marketing, e portanto lançámos este programa, que é o Comércio Mais, e temos vindo a fazer várias ações. Tivemos agora a última na passada terça-feira. E depois, obviamente, também um serviço administrativo, ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao licenciamento, tudo aquilo que diz respeito a candidaturas a fundos, não só nacionais, mas também europeus, e depois a ligação também com as juntas de freguesia, porque, como sabemos, aqui em Lisboa as competências estão distribuídas, não é? Com as juntas de freguesia, naquilo que diz respeito às atividades económicas, e, portanto, fazer este atendimento. Fazer em particular naquilo que nos colocam questões, que tem a ver com o ruído, tem a ver com a questão dos horários, com as licenças de ocupação do espaço público como a esplanada, com publicidade, enfim, eu acho que este é um serviço extremamente importante, que vem numa altura em que o comércio está com uma dinâmica enorme, com várias evoluções, umas mais positivas, outras não tão positivas, também temos estado atentos a isso, e portanto eu acho que este é uma boa solução para podermos apoiar e estarmos cada vez mais perto dos nossos comerciantes, perceberem que têm ao lado da Câmara e destes parceiros um parceiro para os ajudar todos os dias naquilo que eles necessitarem, em guiar este caminho, iluminar o seu caminho, e portanto esse é o nosso propósito, que é, ao final do dia, todos juntos podemos fortalecer aquilo que é o nosso tecido comercial e empresarial, que de resto, grande parte dele faz parte da identidade da cidade de Lisboa, que é algo que nós também queremos manter e preservar. Claro, e para além disto, portanto, está disponível online, não é? Está disponível fisicamente em 2 destas lojas, sendo
sendo que numa delas estará também disponível um atendimento mais especializado com técnicos que são disponibilizados precisamente pelos parceiros. Exatamente, ou seja, nós temos o atendimento geral que é feito nestes 2 balcões, portanto no Saldanha, na loja do Cidadão, no Mercado 31 de Janeiro, muito aqui perto da rádio. Exato, aqui pertinho. E na Baixa, muito perto também do meu gabinete, mas na Baixa, onde temos esse atendimento personalizado, que é feito por técnicos da UAX e da Aresp, é feito também por marcação e, portanto, não há aquilo que acho muitas vezes as pessoas se queixam um bocadinho do serviço público, que é vão lá ter uma questão e depois não têm que marcar. O que nós fazemos é ao contrário, as pessoas marcam primeiro, dizem qual é a sua questão e, portanto, o que nós queremos é, quando atendemos as pessoas, resolver efetivamente os seus problemas e tirar todas as dúvidas. Eu acho que é para isso que servem estes serviços e, portanto, isso acontece na loja física da Baixa. Muito bem. Portanto, entretanto, podem procurar mais detalhes sobre esta informação pela própria página da Câmara. Verdade, ou no site dedicado dentro da Câmara, que é o comércio.lisboa.pt. Muito bem. Entretanto, vamos aproveitar e fazer mais uma pausa nesta nossa conversa para trazer aqui precisamente um fado representativo do que estamos a falar, do comércio. Que fado escolheste? Bem, eu escolhi um fado que é da Júlia Florista, não é? Florista e fadista, portanto tem muito que ver com o nosso comércio, tem muito que ver com aquilo que é a nossa tradição, mas na versão do Cais do Carmo e da Marisa, a Amália eternizou, mas acho que esta versão é tão bonita que achei que era a mais apropriada para a nossa conversa. Muito bem, e é que vamos escutar nos próximos minutos. Dia, boa quinta-feira, estou em estúdio com Diogo Moura, o vereador na Câmara Municipal de Lisboa, com os pelouros da Economia e Inovação e também o pelouro de Abastecimentos e Mercados, sendo que já tinha ficado prometido e agora vamos espreitar este projeto sobre o qual já falámos por aqui e que eu muito prezo, acho muito interessante e de louvar. Lojas com História, este olhar o passado, um projeto que, um programa que este ano completa os seus 10 anos de existência, com 200 pelo menos de lojas que foram já ao longo do tempo distinguidas com este, o que é que eu lhe posso chamar, título? Com esta... Foram distinguidos com a classificação Loja com História. Com esta classificação de Loja com História, mas sem esquecer de olhar também o futuro e os próximos passos. E foi também por aí que aconteceu esta celebração no passado mês de maio, com algumas iniciativas que a Câmara promoveu precisamente para olhar o futuro e para que estas lojas com história continuem a marcar presença no município. É verdade, nós este ano comemoramos 10 anos desde que o programa Lojas com História existe. Aliás, este programa apareceu antes da própria lei, que depois vem salvaguardar do ponto de vista legal as várias lojas e que dá benefícios não só ao comerciante, ao empresário que tem o negócio, mas também ao próprio senhorio, e portanto para as duas partes. Mas hoje em dia as lojas com história enfrentam desafios, os desafios do aumento das rendas, de um problema que eu acho que isto é preciso também deixar claro para os nossos ouvintes, ou seja, a maior parte das lojas com história que fecharam, não fecharam por despejos, houve uma foi por despejos, a maior parte foi porque havia negócios que não tinham viabilidade e outros porque obviamente chegaram a um momento, e este é um dos outros problemas, em que não conseguem garantir a transição geracional. Ora, não há jovens que queiram continuar aquele negócio, muitas vezes também não são viáveis, e depois há outros com toda a legitimidade, são negócios familiares em que os próprios não têm quem dentro da família os queira seguir. E portanto acabam por fechar no acordo com o senhorio, não é? Uma indenização, e portanto acabam por cessar. Deixa-me só interromper-te. Foi, calculo eu, o caso de uma das lojas com história aqui na Avenida da República, que fica ali mesmo ao lado da Versalhes, que fechou há algum tempo, que tinha precisamente não é Casa Chinesa? Xangai. É Xangai, a Casa Chinesa é uma pastelaria da loja. Mas sim, a Xangai também já estava fechada há muito tempo, um bocado também parada no tempo, e é isso que nós queremos fazer com as medidas que apresentámos agora, e disseste revitalizar. Bem, olhar para o presente, ver quais são os problemas e preparar o futuro. E o preparar o futuro é manter as lojas que estão abertas, aqueles negócios que são viáveis,
e aqueles que passam por alguma dificuldade, seja de recursos humanos, de capacitação dos seus trabalhadores, mas precisem também daqui de uma ajuda na transição geracional, em que precisam de ajuda na área do marketing, na área do digital para se adaptarem, fazerem o salto também paralelo para o comércio eletrónico. É isso que nós estamos a fazer com as nossas ações de formação e depois também tentar garantir, e a Câmara tem sido um mediador também entre senhorios e empresários, tentar aqui mediar situações que às vezes há um conflito de interesses normais entre dois privados, em que a Câmara não pode interferir diretamente, mas eu acho que a Câmara pode ter este papel, que eu acho que é extremamente importante, de poder mediar. E portanto o que nós estamos a fazer é tentar ajudar estas lojas, mas para isso não basta a ação municipal e é preciso haver uma alteração à lei. O que é que nós nos lembramos de fazer? Quisemos ser aqui os impulsionadores e então decidimos olhar para todos os municípios que têm programas iguais. No âmbito desta lei, portanto são 20, em continente e ilhas, temos uma cidade nos Açores, outra na Madeira, juntámos destes 20, 14 no dia 29 de maio e com eles estivemos a refletir sobre quais são os desafios, muitos deles iguais. Concelhos como Lisboa que têm 200, outros concelhos que têm só 3 lojas, os desafios são muito semelhantes, os problemas, e de que forma é que nós podemos fazer propostas para alterar esta lei e apresentar ao Governo para que elas possam proteger ainda mais negócios que devem ter continuidade, que fazem parte da história e identidade das cidades, que é o que nos torna únicos. Nós não queremos ser uma cidade que tem o comércio igual a qualquer cidade do mundo. Isso não nos distingue e não é a Lisboa que nós queremos, como é óbvio. Há lugar para tudo, mas tem que haver lugar para a nossa história e para a nossa identidade, com negócios que sejam viáveis. E, portanto, esse trabalho estamos a fazer até meio do mês que vem, para depois fecharmos um pacote de medidas e de alterações à lei para poder apresentar ao Governo para que efetivamente possa haver uma maior proteção destas lojas. Paralelamente, nós temos várias iniciativas que estamos agora a lançar e que temos vindo a implementar desde o início do mandato para exatamente ajudar as lojas, divulgá-las. Estamos a fazer agora uma parceria com as unidades hoteleiras e com o alojamento local exatamente para divulgar em termos geográficos, à volta das unidades, onde é que os turistas têm lojas com história, porque muitas vezes nós passamos por uma loja com história e temos muita ideia que as lojas com história são todas na Baixa e no Chiado, e não são. Nós temos uma loja de ferragem com mais de 100 anos em Alcântara, temos uma loja de cafés que é... perdoem-me a expressão, mas é apetitosa, porque se nós fomos à Estrada de Benfica e fomos àquela casa de chás e de cafés, ela é tão bonita, é tão pitoresca, é tão bonita, o atendimento que aquele casal que ali está, também é um negócio de família, nos faz no atendimento personalizado, é tão bom ser recebido assim no nosso comércio, e é uma das mais-valias também dos portugueses, não é? O saber acolher, e os comerciantes nisso são exímios, mas a verdade é que nós temos lojas por toda a cidade, portanto não é uma realidade só do centro histórico, e também é preciso fazer essa mesma divulgação. E é isso que nós estamos a fazer, não só do âmbito turístico, mas também olhar para aquilo que é o nosso consumidor interno e eles perceberem que as lojas com história são negócios que, e não é deixar aqui uma crítica, mas queria deixar um alerta, para aqueles que são mais críticos, lojas com história, nós não podemos dizer que queremos lojas com história e depois não vamos lá consumir. Não é? Porque geralmente as pessoas que mais criticam o facto das lojas fecharem são aquelas que também não vão lá comprar. E portanto temos que ir comprar. Quando não podemos comprar porque pode ter um produto que não nos serve, não necessitamos dele, pelo menos tentar divulgar. E há espaços tão bonitos, há lojas que têm produtos bons, de boa qualidade, mas que acima de tudo não só são espaços bonitos, mas são produtos úteis, não é? E às vezes estamos a falar de farmácias, estamos a falar de lojas de velas, de lojas de vestuário. Há negócios que são tão importantes na cidade de Lisboa e que, acima de tudo, o que eu acho é que nós temos que preservá-los e mantê-los vivos, porque eles fazem parte da nossa história. São património. São património, e acho que se a cidade de Lisboa não tiver história, é uma cidade banal como outra qualquer. E depois eu, a páginas tantas, quando procurava informações para esta nossa conversa, às tantas eu li algo que relaciona também as lojas com história com o balcão comerciante. Há aqui também uma ligação, não há? Também, ou seja, o balcão comerciante responde a tudo aquilo que são os negócios da cidade. Temos uma preocupação especial com as lojas com história, exatamente porque têm desafios muito próprios. O desafio neste momento, muitas vezes, é a Câmara fazer um papel que legalmente não tem que o fazer, mas eu tenho feito, em particular dos últimos 2 anos, que é tentar mediar esta relação entre senhorios e inquilinos. E muitas vezes, às vezes basta sentá-los à mesa, explicar ao proprietário que aquele negócio, até uma mais-valia no prédio daquele senhorio, que ele tem isenções fiscais, não paga em mim por ter ali aquela loja, e que se calhar se trabalharem em conjunto, se calhar podemos manter aquela loja e pronto, e tentar dirimir às vezes algumas questões que há entre o senhorio e o inquilino. Às vezes conseguimos.
outras vezes, e intransigência, felizmente muito poucas não é? vezes, não conseguimos. Mas já encontraste algum caso de um senhorio que não sabia dessa benesse, por exemplo? Já. Ainda ontem tivemos um caso desses na reunião de Câmara, em que uma senhoria não queria ter uma loja, eu acho que ela não percebeu muito bem o que era uma loja com história, e de repente percebemos que ela não sabia sequer que estava isenta de IMI, caso pedisse, por ter ali uma loja com história. Mas muitas vezes também é que nós temos que criar, e com estas associações, temos que criar uma relação que muitas vezes não há, a não ser a meramente formal de pagar uma renda, uma relação aí de conservação do espaço, que às vezes não acontece, mas de criar uma relação entre senhorio e inquilino, e eles perceberem que aquilo é um património único, mas que é dos dois. Não é só do negócio em si, e de quem ali está todos os dias a dar a cara pelo negócio e a lutar para que ele sobreviva e que se mantenha. E portanto, é um processo muito grande de resiliência e de entrega, também à cidade de Lisboa, mas que o senhorio perceba que também faz parte daquilo, que tenha um sentimento de pertença por este desígnio que é de toda a cidade. Porque... volto-me a repetir, mas quer dizer, uma cidade que não tenha esta história, que não tenha esta identidade, é uma cidade descaracterizada, que acaba por ter só lojas de souvenir e de conveniência, e não é isso que nós queremos. Nessa área também estamos a trabalhar, um dia podemos falar sobre isso, como é que podemos aqui atenuar este problema, que é um fenómeno, em particular, a acontecer nas capitais da Europa, e muito em Lisboa e também no Porto, que temos vindo a tentar resolver também com o Governo, porque não depende apenas do município e das suas competências, mas a verdade é que nós queremos uma cidade única. Claro. Cosmopolita, portanto, não implica deixar de ser tradicional também, não é? E mantermos precisamente estes pontos fulcrais na nossa economia e na nossa história. Portanto, acho que podem coabitar perfeitamente, claro, ambas as possibilidades. E há lugar para tudo, e se nós hoje formos ver, isso está na nossa estratégia, nós queremos muito trabalhar os bairros comerciais. O bairro de Benfica não é igual ao bairro de Alvalade, que não é igual ao Campo de Ourique e que não é igual à Baixa. Tem desafios diferentes e tem realidades completamente diferentes. Hoje em dia, se nós formos ver o consumo na cidade de Lisboa, Benfica, por exemplo, ao contrário que se dizia que era a Avenida da Liberdade, que é um comércio mais premium, mais de luxo, hoje em dia a zona que tem mais volume de consumo é o comércio de rua de Benfica e é o comércio de rua, por exemplo, de Campo de Ourique, que tem vindo a crescer exponencialmente. E, portanto, as realidades são muito mutantes, são muito dinâmicas, e nós temos de trabalhar os bairros, porque os bairros têm identidades e características completamente diferentes. E quanto mais fortes tivermos os bairros comerciais, acho que mais forte temos o comércio. E uma coisa que é bastante importante, o comércio faz parte da vida do bairro e dessa comunidade. E, portanto, não é olhar apenas para os moradores, mas olhar também para os comerciantes, os empresários dos seus negócios como parte muito importante da vida de bairro. Até porque nos traz outras coisas bastante importantes. Não só esta ligação de proximidade com as pessoas, quase de vizinhança, de se conhecerem, bom dia, boa tarde, e saber que aquele menino que vai ali passar às 4 da tarde é filho daquele senhor e ele costuma passar aqui às 4 da tarde. Será que não saiu mais cedo da escola? O que é que anda a fazer? Mas há este cuidado em muitos bairros, sim. não é? E também nos traz uma questão que é a segurança. De forma indireta, traz-nos também alguma segurança. Muito bem. Portanto, só belíssimos pontos a ter em conta para esta estratégia que parece muito, muito válida. Parabéns. Eu acho que já terei dito isto 500 vezes, mas é de facto um projeto pelo qual tenho muita estima. Até porque sou uma pessoa também já com alguma idade, portanto faz sentido. Já estamos com alguma idade. Já faz sentido. Bom, já somos história. Queridíssimo Diogo, o tempo passa a correr. Vamos escutar a última proposta escolhida por ti para esta nossa conversa. O tema cantado pela Sara Correia. Verdade. O Zé Maria. Eu não escolhi em particular esta música por ser este fado, escolhi por ser a Sara Correia. A Sara Correia, eu agora ando pela mechas, mas a Sara Correia é uma pessoa que me emociona e me faz chorar. Eu gosto de pessoas que lutam pela vida, que conseguem alcançar os seus objetivos, quando têm muitas dificuldades para os alcançar e que nunca desistem. E a Sara lutou sempre muito, 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 conheço o seu percurso, é uma grande representante do bairro de Chelas e de Marvila. E eu gosto muito de olhar para pessoas e ver o seu sucesso, e a Sara é essa pessoa. A Sara é uma menina fantástica, é um ser humano íntegro, e é uma fadista de mão cheia, tem um talento enorme, gigante. A Rádio Amália está sempre a promover também os seus fados e de muitos, muitos fadistas, e portanto também queria agradecer à Rádio Amália este trabalho que faz pelo fado, porque acho que é única no país. O trabalho é serviço público, o que a Rádio Amália faz. É uma espécie de uma loja com história também, não é? É uma loja com história, mas é como nós. Já temos história de alguma idade, mas temos isto dos 40, mas somos história viva, estamos cá para dar cartas. E é assim mesmo. E eu acho que a Sara
personifica tudo isto e, portanto, eu acho que nunca é demais ouvi-la, exatamente, não só pelos fados em si e por aquilo que as letras nos trazem, mas também aquilo que que o artista nos transmite como pessoa. E eu acho que isso também é muito importante no fado, esta alma, que é a alma de Lisboa, que tivemos tão presente nestas festas da cidade e que é tão importante e que eu acho que a Sara representa muito bem. Ora bem, vamos escutar então Zé Maria, até bem perto da hora certa. Diogo, mais uma vez, muito obrigada. É sempre um prazer receber-te aqui. Em breve, talvez, possamos falar sobre outras iniciativas. Quem sabe, lá chegaremos. Para o final, então, Zé Maria, Sara Correia, obrigada. Um beijinho. Obrigado, Catarina. Obrigada. E mais uma vez deixar aqui o meu reconhecimento pela excelente profissional que a Catarina é. Espera. É verdade, agora não, vamos à música. Sinceramente. A rádio em Portugal e em particular a Rádio Amália, este grupo tem uma sorte enorme em ter a Catarina, porque a Catarina é uma pessoa que está sempre alegre, que faz o seu trabalho de uma forma feliz e é feliz no que faz, e isso é muito importante. Portanto, Catarina, tens aqui o meu reconhecimento e um fã. Muitos parabéns pelo que fazes na rádio todos os dias. Muito obrigada, mas isto não era suposto, até porque, tal como tu, também sou bastante lamechas em várias coisas. Portanto, isto terminado de lágrimas nos olhos não lembra. Mas obrigada. Vamos passar obrigada de coração. Vamos passar à música, vamos. Um beijinho, obrigada. Obrigado.